Seja bem-vindo a mais um Agro é Negócio. Aqui a gente traz informação com qualidade e conteúdo bom para a sua atividade. Meu nome é Luiz Flamengo, produtor rural como você. E se você quer conhecer um pouco mais sobre holding, saberá agora no nosso vídeo. Você sabe o que é holding? Já ouviu falar sobre holding? Vamos falar hoje com o advogado, amigo nosso, Jovi Barbosa. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa Agro é Negócio. Obrigado a você, Flamengo, por me convidar aqui. É um prazer estar contigo nesse teu quadro. Muito obrigado. Jovi, holding, eu mesmo já ouvi muito falar disso, mas o que é holding? Como é que surgiu isso? Ok, Flamengo, é o seguinte, holding é uma palavra, né? Eu adoro o idioma inglês por causa disso. Veja, to hold em inglês quer dizer segurar, proteger, guardar. Então, desta palavra, o inglês coloca aquele ing e fica, né, continuous tense, que é o verbo no contínuo. Então, holding dá a ideia de continuidade, né? Guardar, mas continuar guardando. Então, desta palavra surge um conceito para a empresa, que seria abraçar um conjunto de atividades e proteger determinadas coisas que se pretende com a holding. Como é que seria então essa questão você falou, diversas atividades. Nós, produtores rurais, normalmente a gente tem a nossa empresa, nossa propriedade rural, mas ela não é uma empresa constituída. Ela está normalmente em um CPF. Mas o produtor rural, ele cria um patrimônio. Então ele tem a casa dele, às vezes a esposa já é uma profissional que atende em algum setor e tem a sua própria empresa. E aí nós temos essa questão que você colocou, continuidade. Isso. E a maior preocupação nossa, minha família, eu mesmo pensando no futuro, é essa continuidade do patrimônio que existe. É mais ou menos nessa linha, Jovi? Boa pergunta, Flamengo. Existe, na verdade, uma série de condições de se criar holding. Tem uma natureza de empresa chamada administradora de bens próprios. É uma espécie de holding, é um trabalho feito, uma questão de montar um patrimônio, misturar todo o patrimônio da família, bens próprios, e uma pessoa só administra. Só que essa pessoa não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, que é a holding. A holding normalmente é constituída na forma de pessoa jurídica, é uma empresa a holding. É uma nova empresa, onde essa empresa, que você colocou, ela administra todos os outros bens da família. A sua casa, a sua propriedade rural ou empresas que a família tem, é isso? E nesse diapasão aí, o pessoal pensa muito em blindar. Você já viu essa palavra? Já, blindagem. Blindagem do patrimônio. Na tentativa de que esse patrimônio não seja penhorado, se transforma isso em penhorável. Na tentativa de que ele não seja, por exemplo, também comunicado em questões de casamento, sabe? Tudo isso está envolvido num projeto de holding. O mais importante quando se pensar numa holding é fazer um projeto, é pensar na holding como um projeto. Para quem que eu quero uma holding? Aí você vai discutir lá diversas possibilidades e dessas possibilidades você vai cair para uma holding. E aí você pode pensar em diversos tipos de holding. EIRELI, sociedade por ações, sociedade limitada, enfim, uma diversidade de possibilidades de criação de uma holding. Então, a holding, ela se desmembra em várias ramificações, que aí tem que ser muito bem pensado, analisado o que se deseja. Na verdade, são as hipóteses que se encadeiam para a holding. Quando você constituir, a holding é uma só. Na verdade, ela aí vai abraçar. O verbo hold também significa abraçar em inglês, né? Então, daí essa ideia de abraçar diversas atividades, né, da família ou diversos itens patrimoniais que transformam ali um conjunto, um universo, vamos dizer assim, patrimonial para ser administrado por essa holding, que é uma empresa, na verdade. Para a criação dessa holding, para formar um projeto, pensar esse projeto, é muito aconselhável que seja realmente um advogado que tenha conhecimento nessa área. Porque holding, pelo jeito, não é uma coisa muito simples de se constituir, porque, que nem você falou, tem que fazer um projeto. Exatamente. A melhor coisa que se faz é procurar um escritório de advocacia, principalmente se for especializado em holding, porque deve-se conhecer lá, olha, de direito empresarial,
direito societário, direito tributário, direito trabalhista, tem uma série de direitos que são analisados isoladamente para chegar nesse projeto que a gente está falando. Entendi. E aí a holding surge como um foco do projeto. E nesse caso aí, se, vamos dizer, as pessoas que estiverem com essa possibilidade ou esse desejo, concordam com todas as assertivas que forem surgindo nesse projeto, e aí tem a possibilidade de delinear a holding. Então vejam, muito importante, não é simplesmente achar que eu vou constituir uma holding e vou procurar um advogado. Tem que procurar um advogado ou escritório de advocacia que tenha, no mínimo, o menor conhecimento possível básico para isso. Conhecimento tributário, Exato. Conhecimento trabalhista, conhecimento civil, empresarial, societário, diversos ramos de direitos que estão atrelados a tudo isso. Não é chegar lá, pegar um papel, fazer um contrato de holding entre duas pessoas lá, vamos supor, a esposa e o marido vão fazer uma holding aqui. Não é bem assim, a coisa não é tão fácil. Então é se pensar o que vai se fazer, porque na verdade a holding é uma pessoa jurídica depois que vai ter um capital. E ela vai ser dona de alguma coisa. Depois, as pessoas deixam de ser donas dessas coisas, percebe? Então, quando se constitui uma holding, né, se você passa um patrimônio para uma holding, uma casa, por exemplo, para a constituição de capital, você não é mais dono daquela casa. É a holding que a é holding dona. É dona. Amanhã, depois, você quer desfazer, tem que perguntar para a holding se pode ou não desfazer, porque é a holding que vai dizer isso. E ela é uma pessoa jurídica, composta aí de sócios, enfim. Né, tudo isso que vai ser delineado no projeto. Você colocou a questão que nem marido e mulher. Vamos pegar um exemplo. Sou casado, tenho eu, minha esposa, nós temos patrimônios, como você colocou, temos a nossa casa, tem alguns investimentos. A gente vem e constitui a holding. E aí agrega esse patrimônio dentro da holding como um capital dessa holding. Perfeito? Perfeito. Os sócios da holding sou eu e ela. Ou mais alguém, você aí que está, depende da forma como você vai criar essa holding. Os filhos, por exemplo, desculpe interromper, Jovi, porque eu pensando nessa questão de blindagem, pensando futuramente falando, os filhos poderiam ser sócios? Então, se nós fizermos uma holding limitada, sociedade por cotas limitada, os filhos podem comprar cotas e passam a ser sócios dessa holding. Certo. Né? No futuro, o que eu posso ter? Vamos supor que tem um casal e 3 filhos. O que eu posso ter num panorama desse no futuro? Uma holding, uma empresa, que tem 5 sócios e ela é dona de tudo. Aí um filho quer vender um carro, por exemplo. Quero vender o meu carro. O filho fala, pergunta para a holding, não é para mim que você tem que perguntar. Ela que é a dona do carro. Ela que tem que autorizar. Ela que tem que autorizar. Aí vai se fazer uma reunião de sócios, ou uma assembleia, se for sociedade por ações. O que vai acontecer? Essa decisão aqui vai dizer vende ou não vende o carro. O quinto filho, o quinto sócio tem que ter autorização dos 4 sócios para poder fazer a venda do bem e esse dinheiro vem para a holding. O dinheiro vem para a holding. E aí, se quer adquirir outro veículo, é a holding que vai autorizar comprar esse veículo. A holding é proprietária de tudo. A gente não tem mais proprietário pessoa física quando tiver uma holding bem constituída, se for com esse propósito, né, com esse foco, com esse escopo, as pessoas físicas não têm mais patrimônio. Quem tem o patrimônio agora é a holding. E dessa forma acaba blindando o patrimônio da família para não ter perigo de se diluir por algum mal. Como eu disse, essa blindagem pode ser, por exemplo, contra penhora por dívidas trabalhistas individuais de cada sócio, penhora por dívida bancária individual de cada sócio, comunicação em caso de casamento de um sócio, porque quando se casa, né, você tem lá casamento com comunhão parcial, né, comunhão universal de bens, ou então comunhão parcial, ou separação de bens. Então, se for comunhão parcial, casou, aquele patrimônio que está na holding não tem nada a ver com a pessoa física. Está protegido daquele casamento, vamos dizer assim, não vai minar. A mulher ou o homem que vier agregar a família, essa pessoa não fica dentro da holding, é isso? Absolutamente, a não ser que se queira e ela possa comprar cotas ou ações da holding, aí ela passa a ser sócia, né, ou acionista. Mas, do contrário, não. E aquela pessoa que casou com ela detém apenas as cotas da holding ou ações da holding. Mas patrimônio físico lá, o carro, a casa, o terreno, a fazenda, ele não detém. Então, blinda-se nesse sentido. Né? E aí depois tem uma questão tributária, que é para
um outro caso para a gente falar, Pra gente falar vai mais um pra pouco frente. mais longo aí. Né? Exato. Bom, independente do termo de casamento, se é separação parcial, total, enfim, isso não muda em relação à constituição da holding. De jeito nenhum, porque a holding está lá, constituída, e o que a pessoa tem é no patrimônio dela são as ações ou as cotas da holding. Então, ele tem isso aí. Se for separação, ele fica com as cotas para ele. Se for comunhão universal, aí tem a comunhão das cotas. Aquelas cotas do sócio que vai... Que tem lá na comunhão do patrimônio deles. Mas, de qualquer forma, o patrimônio da holding está lá separado e não é afetado. Ele está blindado, digamos, né? Está blindado da questão conjugal, vamos dizer. Legal. Jovi, obrigado pela tua presença. Foi muito ilúcido o negócio sobre holding. Acredito que nós temos muito a conversar sobre holding ainda. Como você colocou, tem N questões tributárias, N assuntos para a gente abordar. Gostou do vídeo? Gostou do assunto? Se inscreva no nosso canal Agronegócio. Deixe o seu clique lá de OK. Acione o sininho para receber sempre um comunicado de um novo vídeo. Em breve, mais sobre holding. Até a próxima.